Você ainda está presa na donzelinha esperando alguém vir te salvar? Ou você está presa na guerreira lutando um monte de guerra que nem é sua, por isso que não te sobra tempo para virar rainha? Já vamos. Que coisas da sua vida que você não conquista? Vamos olhar para tudo. Aqui a gente não vai colocar um rótulo. O relacionamento que você não conquista, o corpo que você não conquista, a grana que você não conquista. Qual dessas coisas você está se comportando igual uma criança birrenta dando chilique? Porque se não está funcionando, se não está acontecendo, é porque você está dando chilique. Qual birrinha você está dando e não está fazendo o que precisa ser feito? Acumulou tanta justificativa ao invés de ação que isso tornou natural para a pessoa. Por quê? Você justifica a sua ausência de resultado porque ainda você está esperando alguma coisa em alguma relação. E a gente chega no ponto de ganhos ocultos, né? Todo mundo tem um ganho oculto em cima. Ah, não estou conseguindo conquistar nada. Provavelmente você tá sendo protegido de alguma coisa que você está ganhando e você nem Você percebe. está trocando, né? Você está trocando. E provavelmente quem está escolhendo isso não é o adulto, é a criança, porque Com ela está toda pedindo certeza. aprovação. Ela não está pedindo aqui, ó. Eu escutei aquela frase, Ana, ó. Aprovação de adulto é faturamento. Exatamente. Criança busca aceitação. Quem quer ser aprovado porque é bonzinho, legal, etc, tá, é criança. Aprovação de adulto é Pix, é resultado, é faturamento. É prazer, orgasmo. É desfrutar do prazer de existir no seu corpo. E cuidar bem desse corpo, e respeitar esse corpo e permitir esse corpo passar de forma prazerosa por essa realidade. Acho que uma das piores coisas que os gregos fizeram foi dissociar o corpo da alma, cara. Mas, ô, Luana, mas transar é pecado. Gente, raciocina comigo. A energia da sexualidade e a energia do dinheiro, elas são tão parecidas que só há multiplicação com isso. Para você ter um terceiro ser humano, você precisa de 2 seres humanos e que eles façam isso. E a energia da nossa sexualidade, ela é diretamente ligada com a energia do dinheiro. Porque assim, não é sobre o dinheiro papel, gente. É sobre o existir de forma boa. Existir de forma prazerosa. Sim. Eu sempre trago essa percepção, igual você falou dos ganhos ocultos, eu sempre trago essa percepção. Se a pessoa não pode se vestir bem, ou se ela não habita o corpo dela com conforto, gente, o corpo é o mínimo. Imagina um cartão black. Imagina você poder ter um prazer existencial com alguma coisa da matéria. Se o seu corpo não é bem cuidado, se o seu corpo não é respeitado, se o seu corpo, se a sua saúde, ela não tem um olhar seu para aquilo ali, o que é da existência que vai ter? Porque para você produzir dinheiro, se relacionar bem, cuidar dos seus filhos, etc e tal, tudo, você precisa estar com esse corpo funcionando bem. Inclusive a birrinha de não gostar de ir na academia e de se cuidar é falta de mãe, tá? Você tá esperando a sua mãe cuidar do seu corpinho pra você, só pra você saber, tá? Ah, eu dei pra academia. Meu amor, só criança faz o que gosta. Então, todas essas coisas que passam pela nossa imagem, pela nossa identidade, elas também estão muito vinculadas com a questão da mãe. Agora, olha só, a gente tinha prometido pro pessoal que a chinelada de milhões, as perguntinhas que geralmente o Thiago responde lá no Insta, seriam aqui, né? Uhum. Então, fiquem atentos aí, tá? Que a gente vai, durante aqui o movimento, trazer algumas considerações. Você quer organizar a energia da semana já, Tia? Vamos. Eu coloquei lá no meu Insta, né, para quem viu, thiago.serve, para escolher uma mensagem. Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. E eu ia responder aqui. E a gente vai entrar cada vez mais fundo agora com a ajuda da Luana, nessa imagem simbólica do que está aparecendo e atravessando a energia dessa semana, qual que está sendo o convite, qual que está sendo o bloqueio. A gente vai passar um pouquinho de 1 minuto, que é o formato dos stories que geralmente eu faço, mas a gente vai passar um pouquinho mais, trazendo umas perspectivas um pouco mais interessantes sobre isso. Então, para quem escolheu a energia da semana 1, caiu a carta da Rainha de Paus. Eu acho que para quem escolheu a mensagem 1, se sua vida fosse resumir num lugar, num cômodo, eu acho que seria um auditório
de tantas cadeiras que você ainda não ocupou na sua vida, que já foram colocadas para você, e você está esperando permissão para ocupar. Então, se você olhar assim, ó, quase o Maracanã inteiro de cadeira, esperando para chegar e você sentar. Você vive rezando, você vive operando aí por, talvez, eu tenho muitos terapeutas que me acompanham, eu tenho certeza que você que escolheu isso está fazendo um monte de modulação, está fazendo um monte de terapia para conseguir fazer algo que você não consegue sustentar, que é o quê? Sentar a bunda no lugar que você pediu. Falta permissão interna para você poder assumir esse lugar. A vida já tá te colocando as cadeiras, só que você finge que você não vê. Porque a gente começou falando no começo. Falta mais alguma coisa. Falta Não mais falta alguma nada. energia. Não falta Não falta nada. nada. Falta nada. Falta nada. Falta você olhar para dentro e assumir a sua completude e principalmente a sua insignificância ao mesmo tempo. Se permita ocupar esse lugar. Para de pedir licença. Chega. Chega, você fala que falta mais alguma coisa? Tá faltando. Tá faltando transar. Tá faltando ter prazer. Tá faltando olhar pro seu corpo e entender que a sua autoestima, primeira coisa, é o que vai te colocar uma energia de motivação para você conseguir conquistar alguma coisa. Mas vai ser o olhar no corpo, o olhar de rainha. A rainha ocupa o lugar. A rainha de paus fala disso. De ocupar um lugar, de ser vista, de colocar essa energia de mulher magnética, abundante. Ai, Thiago, mas eu não tenho o corpo do sonho. Não estou falando de Não é questão de sobre isso. estética. É questão de visual, é questão de visão. É questão de você se olhar, se desejar. Fala um pouquinho mais aí, Lu. Vou fazer uma construção aqui com vocês, para vocês entenderem o tanto que a rainha é poderosa. Arquetipicamente falando, quando a gente olha o arcano que tenha a rainha, nós estamos falando de uma mulher que já passou pelo lugar da donzela, que estava esperando alguém salvá-la. E ela já percebeu que ninguém virá salvá-la. Então ela se machucou tanto que ela acabou virando a heroína. E a guerra virou a identidade dela. Só que se você parar para analisar, vamos pegar as rainhas ao longo da história. As rainhas ficam na batalha o tempo inteiro? Não. A rainha, quando tem uma batalha gigante, que vale a pena, que vale o reinado dela inteiro, que vale a pena, ela vai lá, se organiza, traça uma estratégia, vai lá, luta e volta pro castelo. Ela não fica na frente de batalha. Então, o meu convite para você é: por que eu ainda não virei essa rainha de paus? Por que eu ainda não sentei nesse trono? Você ainda está pendurada na donzelinha ou você ainda está pendurada na guerreirona, ensanguentada, apegada lá, a armadura que nem sai mais? O que virou sua identidade? A donzela que espera alguém te salvar ou a guerreira que está salvando todo mundo? E aí, se você me fala, ai, Luana, e minhas emoções e não sei o que, etc e tal, olha, todas elas são válidas. Você pode ter certeza que grandes rainhas todas olham para as próprias emoções. Só que as rainhas não decidem com o fígado. Elas não decidem com o fígado. Elas decidem com coerência, tá? Então, se eu pudesse trazer uma percepção para você hoje com essa carta aqui, é o seguinte: meu amor, você ainda está presa na donzelinha esperando alguém vir te salvar, ou você está presa na guerreira lutando um monte de guerra que nem é sua, por isso que não te sobra tempo para virar rainha? Essa é a reflexão que eu trago para vocês sobre essa carta. E só fechando o ciclo dessa carta, quando a gente fala de trono, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de reinado, trazendo essa simbologia para sua vida, esse local, esse trono, ele precisa ser ocupado. Ele não pode ficar vazio. E na sua vida, era você quem deveria estar ali. Mas não tá. Alguém tá lá. Pode ser um ex-parceiro, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser um trabalho. Pode ser sua criança interior. Pode, principalmente a criança interior. Você pensa assim, ó, uma criança interior com mentalidade de criança, pensa assim, ó, uma criança de 5 anos de idade virando rei da Inglaterra, rainha da Inglaterra, pensa. O caos, as decisões, o nível de decisão, um poder absurdo, estratosférico, poder bélico, poder financeiro, poder político, poder cultural, na mão de uma criança de 5 anos. Somos nós, a grande maioria de nós com a nossa vida. Um poder absurdo, 1001 oportunidades, um monte de gente querendo ouvir o que você tem para falar, um monte de gente esperando o seu próximo passo para dar um passo também, só que é mais ou menos assim. Primeira decisão dela é que ela não vai pra academia. Só quer brincar.
só quer brincar. Ou então não sento pra conversar com o meu marido, ou com a minha esposa, ou com o meu parceiro sobre as coisas que me incomodam no relacionamento. Eu prefiro Não dar quero falar birra. sobre isso. Não, eu quero dar birra. Não, quero ficar chorando. Eu quero dar birra. Ou então, ai, nossa, o mercado digital é muito difícil. Ou então, eu não quero fazer minha transição de carreira porque senão a minha família vai pensar, nossa, o fulano fez faculdade e agora vai virar blogueira. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Rainhas não tomam decisões somente adoradas pelo povo. Hum, Rainhas tomam decisões bem impopulares, inclusive. bem populares. Rainhas tomam decisões bem impopulares. Então fica com essa reflexão para quem pegou a mensagem número 1, ok? Depois vocês comentam lá o que vocês acharam dessa mensagem. E a gente vai para a mensagem número 2.